Olá pessoal, professor Wilson Cândido e mais um vídeo da série Por Mais Leitura, agora conversando sobre autismo e aprendizagem. E a gente começa esse vídeo dizendo que aprender, segundo Vitor da Fonseca, envolve a simultaneidade da integridade neurobiológica e a presença de um contexto social facilitador. Portanto, para que alguém desenvolva sua capacidade de aprendizagem dentro do esperado, se faz necessário um perfeito funcionamento cerebral, mas, acima de tudo, um ambiente social, domiciliar, que seja propício e facilitador. Então, a gente fala aí de Piaget, quando defende a maturação, né? Cada estágio é um preparo para um próximo, mas também defendemos o socio-interacionismo de Vygotsky, quando falamos de contextos sociais facilitadores a esse processo. Quando falamos de autismo, quando falamos de inclusão escolar, quando falamos de aprendizagem, faz importante aí alguns questionamentos. O que é aprender? O que significa aprendizado? O que é de fato relevante no contexto escolar para uma pessoa com alguma dificuldade ou com autismo? Quando devem ser realizados adequações curriculares, ajustes ou atividades estruturadas a esse sujeito? O que são essas condições de ajustes ou adequações curriculares? É importante que a gente compreenda que, ao falar de autismo, estamos falando de um quadro muito particular, onde cada sujeito com esse diagnóstico se apresenta com uma possibilidade muito distinta. Então, se faz necessário avaliar o nível cognitivo e funcional de cada um desses aprendentes ou pacientes, né? Porque cada quadro é singular e deve ser tratado dentro das suas singularidades. É importante analisar se, nesse caso em estudo ou em acompanhamento, a alfabetização é o primeiro elemento a se trabalhar, ou existem outros mais importantes que devem ser começados. Muitas vezes, habilidades sociais, atividades da vida diária, autocuidado, autonomia, é muito mais relevante do que a discriminação de letras e o processo de junção e formação de palavras. Portanto, a gente deve rever um pouquinho o que é significativo em cada situação. Não estou dizendo que aprender não é significativo, é sim. Mas existem atribuições ou competências ou aquisições muito mais importantes antes desse processo. É importante uma avaliação multidisciplinar para que se tenha esse conjunto de informação por parte da família, por parte da equipe, por parte da escola, para que assim você possa criar ferramentas que tragam melhor condição de desenvolvimento para cada aprendente ou cada paciente. A aprendizagem significa ou implica em conhecimento e aceitação da família, da escola e da sociedade. Envolvimento familiar tem um papel extremamente importante nesse conjunto de aprendizagens sistemáticas e assistemáticas em se tratando da pessoa com autismo. É importante que a gente brigue para que as políticas públicas sejam de fato legitimadas e os espaços socioeducacionais inclusivos sejam realmente inclusivos. É importante que o professor esteja aberto e flexível a buscar por adequações curriculares. Estruturação do espaço formal de aprendizagem para a pessoa com autismo se faz necessário. Educação estruturada, ela respeita a singularidade de cada sujeito. E nesse caso aí, o foco deve estar inicialmente nas habilidades adaptativas, que é comunicação, locomoção, autocuidado, alimentação, higienização, recreação, lazer, para que eu seja um sujeito que possa sozinho fazer tudo isso de forma independente. A escola deve respeitar o que a neurociência defende hoje nesse contexto. A ênfase é em como cada um aprende e não em como ensinar. Tá? É importante que a gente respeite a forma de aprender de cada sujeito. E essa parceria, família, escola, saúde e ação social devem ser cada vez mais alimentada, porque ninguém sozinho consegue caminhar ou construir possibilidades para quem tem dificuldades. Tá? A aprendizagem se dá pela perfeita integração das nossas vias sensoriais. E a gente chama isso de cognição, capacidade de aprender, né, a partir do uso das nossas percepções. Quando eu falo
de aprendizagem e autismo, é importante que a gente não esqueça de uma situação extremamente relevante nesse contexto. Estímulos continuados em ambientes não formais de aprendizagem. Em casa, na rua, nos encontros sociais, a família tem esse papel aí de continuar o que as equipes estão propondo enquanto ferramenta de estimulação. Que a criança tenha um ambiente escolar, social, domiciliar, clínico, estruturado, adaptado e adequado à sua condição. E que isso seja sempre mediado por alguém, que em cada situação dessa tenha alguém especial para essa mediação. É importante que todos nós, estou falando todos nós, família, escola, clínica, busquemos por situações onde se oportunize experiências que estimulem cenas de atenção compartilhada, imitação social, lá defendido pelos neurônios espelhos, contextos socioeducacionais de interação, a oportunização de situações para que a criança possa vivenciar outros estímulos diferentes da clínica, diferente da escola, diferente de casa. As trocas, os compartilhamentos são necessários nesse contexto, tá? Então é importante que a gente tenha tudo isso dentro desse contexto que eu chamo de aprendizagem, que se faz extremamente importante para a vida da pessoa com autismo. Aprender não é só ler, escrever e calcular. Aprender é você se comunicar, é você dizer o que quer, o que sente, é você entender o outro, é você ir e vir de forma independente e funcional, é você ter boa orientação espacial e temporal, é você saber se autocuidar, é você fazer as suas próprias necessidades e ser o gerente disso, sem precisar de alguém que esteja ali por perto para fazer por você o tempo inteiro, tá? Então é importante, nesse contexto de adequação para essa aprendizagem, que a família crie, a escola também, e os espaços de atendimento também, se for necessário, quadros de rotina, isso é muito comum no contexto familiar, recursos visuais, porque o autista aprende melhor vendo, é muito mais significativo a representação visual do que o comando verbal. Sinalização em embalagens e objetos é muito importante, porque a criança também possa se localizar no contexto familiar e em outros contextos de forma organizada a partir da sinalização visual. Recursos visuais para comportamentos esperados, então dentro das habilidades sociais é bem interessante nesse contexto. Estimulação sensorial para a habituação aos ambientes, que traz aí diversos estímulos sensoriais que são interpretados por muitos autistas como desorganizantes, né, em cerca de 90% dos casos. Orientação temporal visual é muito interessante. Veja que eu estou falando tudo de ordem visual, porque é como o autista melhor aprende. Além de outras ferramentas aí que cada família sabe como melhor seu filho funciona, tá? Então, autismo e aprendizagem, o universo de aprendizagem, ele é muito amplo e cada pessoa com autismo traz uma forma particular para esse processo de aprender. Que a gente não insista em querer ensinar, que a gente observe como cada um melhor aprende, ok? Dica de leitura de hoje, esse livro, Estratégias Lúdicas para o Ensino da Criança com Deficiência. Isso se aplica a diversas deficiências, dentre elas também o autismo enquanto condição de dificuldade escolar, social e familiar, tá? Que a gente possa buscar por mais estratégia. Não existe uma receita pronta, não existe um manual de atividades que se aplique a esse ou aquele quadro diagnóstico. A gente tem que entender o que a gente puder entender e buscar conhecer como cada quadro se apresenta para, a partir disso, criar ferramentas que sejam compatíveis a cada situação, tá? Autismo e aprendizagem. Esse foi mais um vídeo da série Por Mais Leitura. Eu sou o professor Wilson. Em breve, mais um vídeo para vocês. Abraço.